Você tem sido exemplo de autonomia para o seu filho? Olá, eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu vou falar que educar a autonomia vai muito além das palavras. É preciso ações conscientes para estimular os seus filhos. Mas antes, eu vou aqui esperar um pouquinho para que você que ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui nesse botão vermelho e se inscreva. Aí você já aproveita e já ativa o sininho também. Assim, todas as vezes que eu disponibilizar um novo conteúdo sobre autonomia e educação infantil, você será notificada e não vai perder nada. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Se você já viu algum vídeo meu aqui nesse canal, certamente já me ouviu diferenciar autonomia de independência. Já me ouviu falar que uma criança autônoma não necessariamente é uma criança que faz tudo sozinha. E, inclusive, uma criança que faz muitas coisas sozinha não significa que ela seja autônoma. E se você acredita que a autonomia está mais relacionado ao que a criança faz do que ao que você faz, também está indo por um caminho de impaciência, frustração e, consequentemente, uma maternidade muito pesada e uma educação falha. Isso porque ou você está indo para o autoritarismo, então você está educando o seu filho através de ameaças, punições e recompensas, ou você está indo mais para o caminho do permissivismo, fazendo de tudo pela criança, mais do que ela realmente já consiga fazer sozinha, e não permite que ela desenvolva a sua autonomia. Isso porque a autonomia está muito além de fazer sozinho. A autonomia está relacionada à capacidade da criança se autogerenciar, agir sob regras claras, ser capaz de discernir o certo do errado e tomar decisões alinhadas com os valores passados a ela através de uma educação respeitosa. Sendo assim, é preciso saber que a autonomia não é algo que a criança ela vai conquistar sozinha. Que se você não fizer nada, ela naturalmente irá se tornar autônoma. A capacidade motora, simplesmente, ela até pode adquirir de uma forma natural, por tentativa e erro, né, por curiosidade e tudo mais. Mas a autonomia é necessário um adulto regente, trazendo para ela valores, princípios, conceitos e regras para que ela saiba como agir diante de determinadas situações. É por isso que promessas educativas ou roteiros não funcionam quando estamos falando de educação respeitosa. Eu poderia vir aqui e falar de tudo que funcionou com a minha filha, tudo que eu fiz e deu certo, para que você simplesmente copie e faça o mesmo com o seu filho. Porém, eu não posso dizer que o resultado será o mesmo e provavelmente não será. Isso porque o seu filho não é a minha filha e você não é eu. Inclusive, aqui em casa, sendo a mesma mãe, a estratégia ela precisa ser adaptada, a estratégia educativa, né? Ela precisa ser adaptada entre a Helena e a Lara. Ah, Kelly, como assim? Eu preciso ser justa. Eu tenho que educar todos os meus filhos de forma igual. Acredite, se você tiver 3 filhos e criá-los todos iguais, você terá um filho emocionalmente saudável e 2 filhos destruídos. Porque provavelmente a sua comunicação, a sua forma de educar, ela vai ser muito assertiva para um, mas ela pode ser destrutiva para outros 2. Por isso é preciso entender o por trás dos conceitos da educação infantil, conhecer o seu filho de uma forma individual e aplicar as ferramentas de forma personalizada. Eu tive que aprender isso porque, por ser mãe de 2, algumas coisas na minha vida precisaram ser reavaliadas. Então, quem já assistiu vários vídeos meus, eu conto o quanto eu tinha medo que a maternidade se tornasse algo muito pesado pra mim, né? Que eu perdesse a minha liberdade, que eu vivesse em função de filho, e não do jeito que hoje eu vivo em função de filho, porque afinal, a maternidade é isso, é a gente estar à disposição dos nossos filhos, nos dedicar à educação deles, nos doar inteiramente, com muito amor, para que eles possam se desenvolver de uma forma saudável e emocionalmente, né, acima de tudo, emocionalmente saudável. Mas eu ia pro lado muito assim, né, tipo, eu ia acabar comigo para viver somente em função do filho. E tudo isso fazia com que eu tivesse muito essa ideia de que eu precisava trazer as minhas filhas, na época era uma só até então, como minha parceira, né, então que eu tinha que ensinar ela fazer algo sozinha, então ela tinha que se trocar sozinha, tomar banho sozinha, o máximo de funções que eu pudesse dar para ela, para que ela aprendesse sozinha, teoricamente eu teria menos trabalho, né?
E aí, realmente, quando eu tinha só uma filha, eu fazia isso, só que era meio que algo natural. Por mais que eu estimulasse ela a fazer sozinha, até pela idade dela, né? Então, a minha segunda filha nasceu, a minha primeira tinha 2 anos e 4 meses. Então, ela era ainda muito novinha, muito bebê. Então, óbvio, né? Que eu não sou tão louca assim. Eu não delegava tudo pra ela, tipo, vai e faz. Mas conforme elas foram crescendo, então, eu fui vendo que a mais velha me entregava. Então, eu ensino algo pra ela, ela aprende com muita facilidade. Ela é uma criança automotivada. Então, se eu coloco um desafio pra ela, ou se eu falo, filha, vai, você consegue fazer, ela vai tentar fazer. Ela é realmente muito motivada. E aí, eu acabei me perdendo um pouco nisso quando eu comecei a imaginar que, poxa, eu já falei, ela tinha que fazer. E aí foi uma fase que eu passei com elas, bem desafiadoras, que foi até o ano passado, inclusive não faz tanto tempo. A mais velha tinha 4 anos, ela já sabia se trocar sozinha, né? Ela sabe fazer várias coisas sozinha. Mas eu imaginei que, enfim, só o fato de eu falar, Tó, põe sua roupa, dava o uniforme pra ela e virasse as costas, ela seria capaz de fazer sozinha. Só que, né, na minha inconsciência, quando eu voltava e ela não tinha feito, que é uma coisa bem óbvia, eu não entendia sobre funções executivas, eu não entendia sobre memória de trabalho, eu não entendia sobre flexibilidade cognitiva, eu voltava e eu falava assim, poxa vida, você não fez ainda, eu falei pra você fazer. Eu delegava pra mais velha e eu não, né, não de uma forma positiva, não de uma forma estimulando, mas colocando pra ela como uma obrigação, afinal, ela já sabia fazer, imaginava eu que ela deveria, então, cumprir, eu comecei a ter vários embates com a minha filha mais velha. E, inclusive, muitas vezes, ela não demonstrava essa agressividade ou essa revolta diretamente comigo. Mas, em outros ambientes, por exemplo, na escola, ela tinha um comportamento muito estressada, né? Vamos pôr assim, muito explosiva. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu tava exigindo uma maturidade muito grande para uma criança de 4 anos. E aí, por isso que eu falo muito que a gente precisa ter uma consciência das nossas ações. Nós, como mães, a gente precisa estar sempre reavaliando as nossas ações. Poxa, se não tá dando certo, se os nossos filhos, por isso que eu também falo, os nossos filhos são feedback sobre o nosso comportamento. Se eu tô vendo que a minha filha, que sempre foi doce, né, que sempre foi uma criança muito cooperativa, ela tá se tornando uma criança explosiva, ela tá se tornando uma criança extremamente reativa, não é pra ela que eu preciso olhar, é pra mim. O que eu estou fazendo que está gerando nela esse comportamento. E eu sempre, né, desde que eu resolvi, né, estudar mais sobre educação infantil, me tornar uma mãe mais consciente, eu tenho essa capacidade de me autoavaliar. E eu comecei a prestar atenção em como eram as nossas manhãs, porque ela estudava no período da tarde. E eu comecei a avaliar como eram as nossas manhãs. E eu comecei a perceber muito isso. As nossas manhãs eram muito de ordens, né? Então eu esperava que ela fizesse aquilo ali, visto que ela já sabia fazer. Mas não temos robô, não estamos programando um robô no qual você faz uma programação perfeita e a partir dali ele vai replicar a todo momento. Nós estamos falando de crianças e crianças, elas precisam ser estimuladas constantemente. Principalmente porque elas vão mudando de fase, principalmente porque as necessidades delas vão mudando e a gente precisa estar atentas a isso. E isso acabava afetando muito ela. Foi quando eu clareei essa informação na minha cabeça. E eu comecei a falar, ela só tem 4 anos, né? Então, a minha função ali é ser também esse apoio pra ela, tanto quanto eu sou pra irmã. E a de 2 anos, ela também já tinha condições de começar a fazer algumas ações, né? Pelo menos botar a própria camiseta, ou botar a própria calça. E aí eu comecei, então, a estar ali com elas naquele momento, né? Então, comecei a me dedicar mais. Aí, é claro, você tem que organizar os seus horários, né? Se você tem que fazer o almoço, dar o almoço pra levar a criança pra escola, tudo isso tem que fazer parte de uma agenda, de uma rotina, para que não só a criança faça algo, né, com mais consciência e dia a dia, como você também, né? Então, que horas você vai começar a fazer o almoço, que horas você vai dar o almoço para elas, tudo isso também tem que ser avaliado em você. Mas eu comecei a entender que eu precisava estar ali com ela, né, tendo atitudes, né, auxiliando ela nessa autonomia, para que ela conseguisse também expressar emocionalmente aquilo ali que ela estava sentindo, de repente uma rejeição, de repente uma incapacidade momentânea, tipo, poxa, minha mãe me manda fazer e eu não sei o que fazer, né, ou tá mais legal brincar aqui, minha mãe tá me mandando fazer outra coisa, e ela não tem a flexibilidade cognitiva ainda de parar o que ela tá fazendo para se trocar, enfim, nós precisamos ser à vontade, né,
né, a ação auxiliar dos nossos filhos. Não basta delegar, de acordo com cada idade. Eu tô falando de uma criança de 0 a 6 anos. Delegar pura e simplesmente não vai fazer o seu filho ser autônomo. Nós precisamos ter atitudes para que a gente vá auxiliando eles a se tornarem autônomos. Então você pode estar pensando assim, Kelly, eu não tô entendendo. Você fala que estimular a autonomia do meu filho vai gerar uma maternidade mais leve. Mas agora você tá falando que eu não posso delegar pro meu filho virar as costas e sair fazendo outras coisas? Então eu não tô entendendo o que você quer me dizer. Sim, a autonomia não tem nada a ver com simplesmente fazer sozinho. Até que a criança conquiste o hábito, até que a criança conquiste a autonomia, de 0 a 6 anos, você precisa ser essa vontade auxiliar. Você precisa ser essa ordem que ela não tem ainda, né? Você precisa dar, por exemplo, uma rotina muito bem estabelecida, né? Então, o que a gente faz de manhã? De manhã, aqui em casa, por exemplo, né? Xixi, escovar o dente, trocar, né? Colocar o uniforme, tomar café. Essa é a nossa rotina. Arrumar a cama, né? Tem arrumar a cama no meio. Então, xixi, escovar o dente, botar o uniforme, arrumar a cama e tomar café. Essa é a ordem que acontece as coisas aqui em casa. Então, eu dou autonomia para elas de acordo com que estimulo a ordem das coisas como elas vão acontecer e eu gerencio esse processo. Não adianta eu, para uma criança de 5 anos e uma criança de 3 anos, eu simplesmente delegar essas informações, virar as costas e achar que elas vão fazer. As funções executivas de uma criança de 0 a 7 anos é bem restrita. Ela não tem, por exemplo, memória de trabalho. Então, por mais que eu fale para ela a ordem das coisas como deve acontecer, qualquer coisa distrai e ela se perde no caminho, né? Ela não tem flexibilidade cognitiva. Então, nesse momento que ela se perdeu, para que ela pause o que ela tá fazendo, então, de repente ela viu um brinquedinho ali que foi interessante, ela foi, pegou, manipulou o brinquedo, e nesse processo de eu me perdi do que eu devia fazer, que era me trocar, parar o que eu tô fazendo aqui e voltar a fazer o que eu fazia antes, é uma necessidade, é uma exigência de uma flexibilidade cognitiva que uma criança de 6 anos, de 5 anos, ainda não consegue entregar pra gente. Então, a sua maternidade vai se tornar muito mais leve quando você ordena o que deve ser feito, está ali para gerenciar esse processo passo a passo e você vai estar ali sendo essa vontade através das ações. Então, por exemplo, eu tô ali arrumando as minhas filhas pra ir pra escola. Enquanto elas estão se trocando, eu posso, por exemplo, dobrar o pijama e ir mostrando pra ela a ordem daquilo ali acontecer. Outro dia, eu peço pra ela, então, dobrar o pijama e eu vou já puxando a cama dela. Então, eu vou mostrando pra ela com ações o que deve ser feito. E isso, de uma forma rotineira, de uma forma ordenada, vai fazendo com que ela traga pra vida dela como é assim que se faz. E aí, conforme ela for crescendo, aquilo ali se torna um hábito e ela vai fazer isso de uma forma mais natural, sem precisar necessariamente que eu fique lembrando ou que eu fique ali regendo. Já vi muito acontecer, tá? E bem de perto, a criança se trocando, de repente a mãe trocando a criança e a criança com outro brinquedo na mão. E a mãe colocando, né, enfiando o pé dela na calça e colocando, e ela lá com o brinquedo, às vezes com o tablet na mão, e ela não tá prestando atenção no que aquilo ali tá acontecendo. Ela não vai ser capaz de se tornar autônoma. Ela não tá vendo o processo acontecer. Ela simplesmente está se distraindo, ela tá usando de uma distração. Teoricamente vai ser mais rápido, né? Você vai botar a calça dela muito mais rápido, mas você tá usando de uma distração e não está estimulando a autonomia dela. Então, um jeito muito errado de fazer isso é você delegar sem acompanhar esse processo. É você falar com palavras: filha, tem que arrumar a cama e virar as costas e não estar ali sendo essa pessoa que vai, filha, a cama, filha, vem, vamos à cama, filha, me ajuda aqui, acreditando que só porque você falou, só porque talvez um dia ela fez sozinha, bom, agora tá criado o hábito. E não é. Traga isso pra sua vida. Quantas vezes, né, você, sei lá, fez uma dieta de 20 dias, né, acompanhada por uma nutricionista, e assim que você parou o acompanhamento com a nutricionista, você já descambou de novo, né? Quantas vezes você se propôs a ler um livro e você começou a ler, né, 1, 2, 3 páginas por dia, e depois, com o passar do tempo, você, de novo, parou a leitura, né? Não finalizou o livro. Porque isso faz parte. O ser humano, ele vai pro lado dos desejos, né? É muito mais
chamativo um celular, uma série na Netflix, um filme, né, um dormir. É muito mais prazeroso, é muito mais tendencioso do ser humano ir para o lado do prazer. E é a mesma coisa do seu filho. Então, você precisa ter essa empatia de entender que ele, como criança, inclusive, é até mais aceitável até do que você. E se você se perdoa por todas as vezes você não continuar a dieta, ou não terminar um livro, ou não fazer aquilo que deve ser feito, porque em algum momento você se distraiu com outra coisa mais prazerosa, por que você não aceitaria isso do seu filho? Então, você precisa estar ali acompanhando ela, né? Acompanhando o seu filho, dando para ela a ordem da coisa, até que aquilo ali vira um hábito. E o próprio hábito, ele se torna o regente do dia a dia da criança, né? Então, poxa, se ela já sabe que é xixi, escovar o dente, colocar o uniforme, arrumar a cama e tomar café, isso repetido várias e várias vezes vai se tornar a própria regente da criança. Bom, ela vai acordar, já vai direto fazer xixi, já vai logo em seguida escovar o dente, vai colocar o uniforme, vai arrumar a cama e vai descer pro café. É algo que você não precisa mais ficar falando uma e outra vez, mas precisa estar acompanhando. Antes de sair, você precisa dar uma repassada, observar se tudo foi feito com o tempo. Se não foi, filha, vem, vamos aqui, vamos arrumar a cama. Você não arrumou a cama. Vamos lá, a gente arruma a cama. Lembrando que não precisa ser no estresse, não precisa ser na gritaria, não precisa ser... Mas precisa ter tempo, né? Então, se você tem horário para chegar na escola, você delegou uma função para sua filha, ela não cumpriu, filha, você tem que ter tempo para chegar e falar, filha, vem aqui, ó, não foi arrumada a cama, vem aqui que a mamãe te ajuda. E você, né, muitas vezes eu faço justamente isso, ó. Se eu falar pra ela, faça sozinha, talvez ela demore um tempo muito grande e que a gente vai chegar atrasada na escola. Então, eu chego e falo, vamos fazer junto. Aí eu peço pra ela me ajudar a dobrar o cobertor, ela fofar o travesseiro, enfim. Eu faço ali com ela, mas não por ela. E cada vez mais que a gente fizer isso, eu tô estimulando cada vez mais a autonomia da minha filha, porque não necessariamente ela tá fazendo sozinha, mas ela está se autogerenciando. Ela tá entendendo que, poxa, é mais legal brincar, mas eu sei que eu preciso arrumar a cama antes. É mais legal ficar, de repente, no sofá, né? Tem gente que liga a televisão antes de ir pra escola. Gente, não faça isso. Não faça. Ó, várias vezes a gente tem... crianças que não querem ir pra escola. Isso por quê? Ah, tá bom, antes de ir pra escola, assiste um pouquinho de televisão. Gente, a televisão, ela chama, né? Pra criança é algo hiperestimulativo. É uma coisa que chama muita atenção, né? É uma coisa que chama muita atenção da criança. Então, por exemplo, você chegar e falar, ó, agora a gente vai pra escola. Puf, desliga a televisão. Você tá pedindo pra uma criança chegar na escola aos berros, dizendo que não quer entrar. Até porque na escola, muito provavelmente, ela tem algumas regras a serem cumpridas, ela tem algumas rotinas a serem cumpridas, que naquele momento o cérebro dela não está pronto para isso, porque o cérebro dela tá hiperestimulado. Até ela baixar essa adrenalina para que ela entre ali naquela rotina da escola, vai demandar um tempo muito grande. E ela pode ter graves dificuldades de aprendizado por conta disso. Não se liga a televisão antes da escola, ou se ela estuda no período da tarde, você quer deixar um pouquinho na televisão antes, né? Que essa televisão ela seja desligada 2, 3 horas antes de ir pra escola. Porque daí você vai fazer todo o processo de arrumar ela pra ir pra escola, de dar almoço pra ela, tudo isso sem a televisão. Essa transição da televisão pra escola precisa ser feita com muita cautela. Mas, saindo do assunto do vídeo, vamos voltar para o vídeo. Então, tudo depende das suas ações. Não é do que você fala, mas do que você faz. Do quanto você traz o seu filho para ter essas atitudes mais autônomas, né? Então, outro exemplo que eu trago muito aqui é, na hora que eu estou arrumando, né, lavando uma louça, é muito comum, eu acredito que você viva isso na sua casa, o seu filho começar a te chamar a atenção para algo. Mãe, vem aqui, mãe, vem ver o que eu fiz, mãe, não sei o que, mãe, nanana. E você acaba muitas vezes perdendo a paciência, porque você não consegue nem lavar louça e nem dar atenção pro seu filho. Então, muitas vezes eu também trago elas para esse processo, porque é o momento que eu vou estar ensinando elas, né? Então, lavar a louça, passar um aspirador no chão, né, tirar uma mesa do café. Eu estou ensinando elas sobre algo. Eu tô aprendendo, né, olhando o comportamento delas. É nesse momento que eu tô observando o comportamento de cada uma para que eu possa diferenciar e personalizar a educação delas. É nesse momento que estamos trocando informações, então ela tá
Criança não fica quieta, né? Ela não tá lavando louça em silêncio, ela tá falando algo, ela tá contando uma história. Então, às vezes a gente chega da escola e fala assim, filha, me conta, o que aconteceu hoje? A criança já tá super cansada, ela fala, nada. Nossa, filha, mas não aconteceu nada na escola. Não. Nossa, mas você não brincou? Não. Aí, o que você aprendeu? Nada. E aí ela não vai te contar. Mas a hora que você vai botar ela pra dormir, ela te conta a história inteira do que aconteceu. Porque a criança, ela muitas vezes tá realmente nesse processo de baixar, né? Então, chegou da escola hiperestimulada, com muita informação, amigos, brincadeira, nananana. Ela precisa desse processo de baixar pra depois ela te contar. Então, se você, nossa, minha filha não me conta nada, aí você chega lá, bota ela pra dormir, vira as costas, né? Ou deixa ela na televisão até que ela durma, vira as costas e fala, nossa, mas minha filha não me conta nada. Então, que tempo você tá tendo de troca com ela, né? Então, quando, por exemplo, ela tá lavando a louça, você tá ali do lado, né, acompanhando, ajudando, né, secando a louça enquanto ela lava, ou e saboando enquanto ela enche a água, e você tá ali naquela troca, ela tá te trazendo informação do que aconteceu na escola, né, se ela teve embate com um amiguinho, o que a professora falou, como... Então, você tem mais informações sobre o seu filho nesses momentos. Então, a autonomia, ela precisa ter uma pessoa que está regendo, né? Porque ao longo do tempo, você não está fazendo você está regendo aquela ação, você está sendo exemplo daquela ação e você está ensinando algo para sua filha durante aquele momento. Então, vou fazer um breve resumo de tudo isso que a gente falou. 1. As ações devem ser direcionadas com atitudes. Você é a regente e deve dar as coordenadas e ir fazendo junto com seu filho, para que ele vá aprendendo muito mais do que pelo que você falou, mas também pela observação, tendo você como uma autoridade, como um exemplo do tipo, a minha mãe faz, eu quero ser igual a ela. Então, a minha mãe lê um livro, eu quero ler o livro também. A minha mãe organiza a casa e eu me sinto bem quando a casa está mais organizada. A minha mãe faz o que tem que ser feito com alegria. E tudo isso é exemplo para o seu filho. E isso vai estimulando ele cada vez mais a ter atitudes autônomas, a fazer por vontade própria e não porque alguém mandou. 2. Faça com o seu filho e não por seu filho. Muitas vezes tendemos a delegar ou criar rotinas e acreditamos ou esperamos que isso seja suficiente para a criança criar um hábito e ser responsável por isso. Isso não é uma verdade. Estar ao lado dela, fazendo junto, estimulando, sendo essa vontade auxiliar nas ações, não fará seu filho ser dependente a vida toda de você. Você está iluminando a inteligência dele, mostrando valores, mostrando que ser organizado, cumprindo suas responsabilidades, se dedicando aos afazeres é bom. Ou você não se sente bem quando você conclui uma atividade que você se propôs a fazer. Inclusive, quando eu falo sobre recompensar o seu filho por boas atitudes, é isso. A gente precisa ensinar nossos filhos que a recompensa, ela tá simplesmente no bem que eles fazem. Na sensação positiva que isso nos dá. Pelo simples fato de termos feito. É como você ir pra academia e quando você sai de lá, você se sente bem de ter ido pra academia. É claro que existe a recompensa de, né, se você fizer com constância, o seu corpo vai estar melhor, você vai ter mais saúde, você vai estar mais mais saudável, mais ágil, mas presta bem atenção, quando você vai simplesmente para academia, você se sente recompensada. E aonde está o nosso erro? Quando a gente espera recompensa externa. Então você vai para academia, você treina, aí você sai de lá e toma um milkshake. Porque afinal, você foi para academia. E quando a gente é baseado, né, quando a gente baseia a educação dos nossos filhos por recompensas externas, a gente acaba entrando numa crescente, porque nunca vai ser o suficiente. Então, se meu filho tirou uma nota 5 e eu dei um carrinho pra ele, e se ele tirar 9, você vai dar um carrão? E se ele tirar 10, né? Então, assim, como é que vai funcionar isso? Essas recompensas, elas têm que ir aumentando. É a mesma coisa da punição. Então, se ele tirou 2, você vai punir? E se ele tirou 1, você vai punir mais? Então, essas questões, né, de você ter estímulos, né, tanto de recompensa quanto de punições externos, faz com que a criança, ela tenha um limite, né? Então, chegou no teto, olha, eu já dei tudo que eu podia dar pro meu filho e agora ele não precisa mais se dedicar a nada. Então, a gente precisa direcionar o filho pelo bem de fazer o que tem que ser feito. Ensinar ele como é que você está se sentindo agora que você concluiu essa tarefa. Como é que você está se sentindo e olhar pro seu quarto e ver que tá tudo no lugar.
O quanto é legal quando você vai buscar o brinquedo e ele tá exatamente na caixa que você deixou. Esse tipo de estímulo, trazer com que o seu filho seja automotivado, né? Que ele tenha vontade de cumprir aqueles acordos, de cumprir aquelas ações, faz com que você não precise passar a vida pedindo a mesma coisa sempre. Porque aquilo é um bem para ele e ele já entendeu e ele vai buscar isso e fazer uma e outra vez a mesma atitude. Número 3, ordene uma rotina que será amiga de vocês, que vai ser a regente por si só. Uma e outra vez o seu filho vai concluir aquelas tarefas diariamente, até que aquilo se torne um hábito a ponto de que se ele não fizer, vai ficar faltando algo no dia dele. Isso é a verdadeira autonomia. Não é simplesmente ele ter capacidade de fazer algo sozinho, mas ele ser capaz de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando há algo mais interessante. Mesmo que tenha o futebol, tenha o videogame, tenha brincadeiras, ainda assim ele escolhe cumprir a rotina, porque aquilo ali é um hábito. A rotina, ela não precisa ser algo engessado, né? Pra você, quadrado, tem que ser assim, ponto, acabou. Ela tem que ser algo que vai auxiliar a todos na casa. Então, permitir delegar responsabilidades proporcionais à maturidade do seu filho, e eu já vou logo dizendo que isso vai acontecer por volta dos 12 anos, mas se a educação na base for feita muito bem direcionada, você vai colher esses frutos a longo prazo. Então, eu repito uma e outra vez, a educação é a longo prazo. A gente precisa ser assertivo na educação infantil. A gente precisa ser consciente para observar aonde estamos falhando, para que a gente possa corrigir, sempre a tempo de corrigir. Esquece esse negócio de, então, meu filho já tem 9 anos, não dá mais. Dá. Meu filho já tem 10 anos, não dá mais. Dá. Meu filho já tem 15 anos, não dá mais. Dá. Talvez vai ser um pouco mais, exigir um pouco mais de paciência, porque ele já tá com muitos vícios, né, com muitos buracos da educação infantil que não foram cobertos, mas é sempre momento de educar. Então, fazendo a base muito bem, né, tendo conceitos, tendo ferramentas, tendo conhecimento sobre a fase do seu filho, você vai colher frutos a longo prazo. A educação é muito sobre isso, é sobre olhar a longo prazo, é sobre estar atento no agora para o que você quer colher. É sobre plantar a sementinha e regando, até que lá na frente você veja essa linda flor amadurecer. E agora eu quero que você coloque aqui pra mim se fez sentido tudo isso aqui que eu falei. Se você tá mais naquela pessoa que fala, ou a pessoa que age em regência e não por, né? Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Eu sou aquela pessoa que só falo, viro as costas e saio. Eu sou a pessoa que estou regendo aquelas ações, então eu falo, eu acompanho, eu oriento, estou ali vendo como as coisas estão acontecendo, ou eu sou aquela mãe que faço pela criança porque eu não tenho paciência de que ela tenha o tempo dela pra fazer, ou porque eu tô muito atrasada sempre, eu acordo muito em cima da hora e eu preciso fazer pela criança porque, enfim, senão ela demora muito tempo. Encontrar qual é o seu perfil de mãe é fundamental para que você consiga estimular a autonomia com mais consciência e respeito na educação do seu filho. Um grande beijo e até o próximo vídeo.